Tudo bem, pessoal? Boa noite. Agora sexta-feira, 8 horas da noite em ponto. Saindo aqui da garagem para iniciar mais um compromisso. Ao pé em ponto. Mandar dois abraços aqui que eu tô devendo para Maiara Sutil. Ela é esposa do Vitor e ele falou comigo que ela assiste os vídeos com ele e eu mandei um abraço para ele recentemente. E ela falou com ele que se eu não mandasse um abraço para ela, que ela ia proibi-lo de assistir os nossos vídeos. E aí, nesse caso, mais do que depressa, mandou um abraço aqui para Maiara. Um abraço, Maiara. Deus abençoe você. Você que é mais uma esposa guerreira aí, suportando o marido envolvido com vídeo de ônibus, essas coisas todas. Não conheço uma que curte. E por último, um abraço para o Fábio Mendes. Ele é lá de Juazeiro, no Ceará. Fábio, meu pai vai estar por aí mês de maio, mas vai a passeio, porque meu pai é cearense, já tem uns 2 ou 3 anos que ele não vai na terra dele, então ele já comprou passagem, tá com tudo pronto e ansioso para viajar. Aí vocês vão poder ver um pouquinho aqui agora do desafio de sair da garagem sexta-feira, esse horário, porque o pessoal tem um barzinho aí, um espetinho aí que começou a exigir bastante de nós. Tirando essa parte aqui, e tem um carro lá na esquina lá que vai me dar trabalho também, tá? Eu vou ter que parar lá e ir lá perguntar de quem é, pedir para arredar. E aí eu vou falar com vocês aqui sobre alguns tipos, tá vendo? O cara fica desesperado a hora que vê o ônibus, mas não para do lado do outro ali, né? Do mesmo lado ali pra ficar o espaço igual, né? Não é fácil não, pessoal. Aqui tem exigido bastante de nós, ainda mais nesses horários, essas saídas. E aí eu quero falar pra você sobre tipo de clientes, mas eu vou esperar vencer esse desafio aqui, ó, para poder conversar com você sobre esse assunto. Nessa viagem Nova Lima, Guarapari, tá bom? Vai o Cláudio, o guardanapo. O Cláudio já tá até aqui comigo. Cláudio, esse retrovisor aqui vai ter que dar uma regulada nele, que não tá legal não. Esse do lado esquerdo aqui. Isso. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma interrompida no vídeo aqui, ó, que esse Honda Fit aqui na esquina, ó, não vou virar não. Então eu vou ter que ir ali procurar ali e saber de quem é pra pedir a pessoa pra tirar. Eu já volto aí. Menos mal, pessoal, que o rapaz estava perto. Na realidade, a esposa do cara estava dentro do carro. Aí ela já chamou ele ali para já agilizar. A gente já conversou sobre isso. São os desafios do trânsito atualmente nas cidades. O pessoal vai parando assim em qualquer lugar, para em esquina, que aí numa hora dessa aqui dificulta bastante. Então você vê, o cara tava parado bem na esquina aqui e um pouco afastado ainda do meio-fio. O Cláudio deu uma regulada ali pra mim já no retrovisor, tá, pessoal? Olha o cara ali, fica até assustado ali, olhando como que o ônibus passa perto. Eu quando crescer eu quero ser igual o Caio. Eu nunca vou me sair daqui, meu filho. Cláudio tá falando aqui, pessoal, não sei se vocês pegaram, que quando ele quer crescer, quer ser igual eu. Mas eu busquei ele ali na casa dele agora e tava comentando com ele, um vizinho dele guardando uma Hilux numa garagem. E aí eu vendo o cara, eu tava pensando como que é questão de costume, né? Uma vez que você habituou com aquela situação ali, começa a tirar de letra. Antes, agora menos, mas teve uma época que todas as vezes que eu vinha na garagem para tirar carro, me dava dor de barriga, porque realmente um desafio gigantesco ali. Mas aí, pessoal, deixa eu dar uma ajeitada aqui no suporte, pegar um pouquinho mais para cima. Eu queria falar sobre tipos de clientes. O Cláudio está aqui bem mais tempo do que eu no turismo. Se eu falar alguma bobagem, ele vai poder me corrigir e vai falar com mais propriedade do que eu. Mas hoje, quando eu mandei para ele, para o guardanapo, a programação do contratante, eu já deixei bem claro para eles que o menino é muito gente boa, é vizinho meu, conhecido, cara tranquilo, humilde,
Só que aquele tipo, não, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, aquele... Tipo, eu não tô falando que ele finge de bobo, mas o jeito dele, você acaba meio que ficando... Não, então vamos lá, vamos quebrar o galho dele. E não pode, pessoal. Nesse tipo de serviço, o que está combinado é o que tem que ser executado. E eu já falei com o Cláudio e o Guardanapo que se sair alguma coisa diferente do que eu mandei para eles, que eles não precisam nem de estressar. É só mandar o menino me ligar, porque é o que está combinado. É o que está combinado. E o que me preocupa mais, pessoal, às vezes vocês vão falar assim, aí você está preocupado com a parte financeira. Claro que essa parte é importante, mas o que me incomoda mais é que eu falo com o Cláudio, com o Guardanapo assim, ó, a situação é essa, tal horário vocês vão estar descansando, não vão estar trabalhando, aí de repente começa a aumentar a demanda. É isso que me incomoda mais, porque os dois vão sair aqui, a viagem aqui, e aí já fazendo planos de chegar lá e descansar. Aí de repente muda isso, muda aquilo, fazendo eles trabalharem mais do que foi combinado. Eu não gosto disso, não gosto. Então tem esse tipo de cliente, que é aquele que, o bonzinho e tal, que quer te levar na conversa. E aí esse não é um bom perfil para atender. Inclusive eu brinquei lá em casa, falando que esse menino é muito gente boa, a gente tem boa amizade, mas ele vai entrar numa relação aí de cliente que eu vou ter que pensar duas vezes. Você sabe por quê? Ele me pediu o LD no primeiro contato. Passei tudo para ele, ficamos alinhados. Depois ele desistiu do LD e falou que ia aqui nesse carro mesmo. E aí fechamos no Paradiso. Uma vez que o LD ficou livre, eu fiz outro compromisso no LD. E aí depois ele ficou desesperado, querendo saber se tinha tido desistência no LD, para ele poder ir, que ele queria mais alguns lugares no carro. Que em comparação aqui, esse para o outro, no outro ele ganharia 3 lugares. E aí o que acontece? O carro não tinha mais disponibilidade, não tinha como atender. E aí eu fiquei pensando assim, se ele tá com 41 pessoas já, a lista já tá pronta. E falei com ele, me manda a lista. Ele começou a me mandar a lista ontem, pessoal, picado por WhatsApp, mandando os nomes picados. E para vocês terem ideia, ele acabou de me mandar a lista, eu já tinha ido dormir ontem à noite. Aí eu fiquei pensando, o carro não estava lotado? Qual que é a dificuldade de mandar a lista? Mas enfim, e aí vem um outro tipo de cliente que talvez vai até cruzar os assuntos aqui, é o cliente que quer viajar só no LD. O que acontece? O pessoal quer viajar no LD por causa da aparência, da presença. Tinha um LD parado aqui agora, que é a hora que a gente chegou. Eu acho que o pessoal vai para Cabo Frio. Eles me procuraram, mas pela mesma razão, não tinha disponibilidade. E aí meu pai tá fazendo uma viagem no LD, me ligou hoje no final da tarde para falar que o local onde ele está, o acesso é relativamente complicado, muita curva, muita árvore, pista estreita, sem acostamento, e choveu lá, então imagina vocês a dificuldade. E o guia, ele é funcionário da agência, comentou com meu pai que o carro ideal para fazer o serviço lá era o Paradiso, porque além de ter essa dificuldade de acesso, os passageiros que estão, na grande maioria, são idosos. Então eles têm uma dificuldade maior na escada para acessar o carro. Então o ideal de fato seria o Paradiso. Só que aí é aquele negócio, o cliente pediu o LD, eu vou mandar o LD. Eu não conhecia o lugar. Numa próxima ocasião, se me pedirem o LD para lá, já vou falar, o relato é que o LD lá não atende da melhor maneira, que o ideal é um carro baixo. Fazer dessa forma, porque às vezes você vai numa viagem dessa, atendendo o cliente, mas o cliente também não tem noção do que é o acesso lá, da dificuldade que é para o motorista. Aí imagina você, um galho de árvore pega no para-brisa, quebra, imagina a dor de cabeça, o prejuízo que eu vou ter. O próprio Cláudio e o Guardanapo foram para Campos do Jordão no finalzinho do ano passado, e o Cláudio voltou falando, Caio, lá não dá para ir com carro alto, tem um pessoal que vai com DD, com LD, mas não é fácil. Então eu já tô ligado nisso aí. Se tiver que ir de LD, cliente pedir LD, nós vamos de LD, mas vamos passar por um outro caminho que vai ser mais longo, mas é mais seguro. Naturalmente vai sair mais caro para o cliente, mas aí a escolha é dele. Vocês estão entendendo?
Então tem o cliente aí, ó, o que finge de bobo, o vaidoso que quer andar de LD, vocês me perdoem, não quero ofender ninguém, mas é uma realidade. E o último cliente aqui que eu quero falar, e esse tipo tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, é aquele que fala assim pra mim: ó, reserva o carro aí pra mim que nós vamos e tal, e tal, e tal. Aí a gente faz tudo certinho. E aí quando vai aproximando a viagem, ele fala que não vai ter mais a viagem. E isso aí me coloca em grande dificuldade em função do seguinte: vocês vão falar assim: ó, Caio, e o sinal? Você devolve o sinal? É uma situação bastante delicada, porque assim, ó, na regra você não devolveria o sinal, mas o cliente não entende isso. Aí o que eu proponho? Eu falo: olha, vamos fazer o seguinte, eu não devolvo o sinal e você fica com ele de crédito para uma próxima viagem. Mas de qualquer forma, quando cancela uma viagem, vem uma sequência de dor de cabeça. Por exemplo, o carnaval que eu fui para Macaé a serviço da Útil, eu tinha uma viagem no turismo que era mais interessante para mim em todos os aspectos. Como a viagem do turismo caiu, eu tive que ir onde tinha serviço. Aí eu não podia ficar com o carro parado, entendeu? Olha o LD que eu falei com vocês lá, ó. Olha lá, ela vai seguindo ali na frente ali, ó. A gente vai sair num caminho diferente ali, ó. Mas lá vai ele saindo lá. Vocês estão entendendo? É igual agora, eu tinha viagem fechada para esse carro agora na Semana Santa. Aí a contratante me procurou falando que não tinha definido o destino, que não ia viajar mais. Eu fiquei tranquilo porque estava na iminência de vender esse carro. Eu falei: é até menos dor de cabeça para mim, aí tá tranquilo. Só que aí, agora que eu tô com o carro aí, eu já não tenho outra viagem para ele. Eu tô correndo atrás, tô negociando com o pessoal da Útil. Se fosse o LD, a mulher já tinha fechado comigo. Como é o Paradiso, eu fico para 45 de segundo tempo. Se sobrar horário, ela me coloca. Se não sobrar, eu tô fora. Então hoje é sexta-feira, o feriado da Semana Santa é semana que vem. Na quinta-feira é a saída para o feriado. Então eu já deveria ter uma viagem fechada e eu não tenho. Então essa esse tipo de cliente, que é aquele que cancela a viagem, é o pior que tem. Ó, esse aí me regaça. E aí eu falei sobre vender esse carro. É até bom para eu contextualizar vocês. Sábado passado, que amanhã completa uma semana, eu recebi aqui na garagem 2 senhores. Um inclusive é inscrito no canal, o Hamilton. Veio ele e o Zezinho, eles trabalham juntos. Foi bastante positivo conhecê-los, a experiência, a gente conversar, bater papo. Andaram no carro, gostaram do carro e foram embora no sábado ali próximo da hora do almoço. E eu estava dando o negócio como certo, mas eles tiveram um contratempo com a questão de banco e não vão levar o negócio adiante. E aí assim, ó, o lado negativo é que eu voltei a estaca zero. Eu já estava com uma situação de banco já resolvida da minha parte, de consórcio. Eu gravei um último vídeo que ainda falei com vocês: olha, eu fiquei meio perdido aqui porque chegou uma notificação aqui pra mim que é bastante positiva. Era a menina do banco me dando um sinal verde numa questão financeira. E aí eu contava com o valor da venda desse carro. Então eu voltei a estaca zero agora e aí é só Deus. O lado positivo é que eu tinha algumas viagens para esse mês de abril que eu teria que passar para outros parceiros, e aí seria valores que deixariam de entrar no nosso caixa. E agora, como o carro não foi embora, eu mesmo vou fazer os atendimentos, vou atender esses clientes que eu preciso atender. Inclusive tem uma viagem meados de abril para Aparecida nesse carro que eu não posso deixar a dona lá na mão. Já teve umas 2 ou 3 vezes que ela nos procurou, eu não pude atender, indiquei, foi bem atendida, mas até quando que eu vou ficar mandando o carro para ela e eu mesmo não atendo? Então, essa é a parte positiva. Eu mesmo vou fazer atendimento, eu assim, carro nosso. É provável que eu esteja na viagem, mas é carro nosso que vai. Não pergunta quem é não, que eu não sei não. E aí valores que vão entrar no nosso caixa, vocês estão entendendo? E aí agora a minha ideia é chegar lá para o dia 20 de abril. Tem outras pessoas que já tinham me pedido para eu falar se o carro não fosse vendido, que tinha interesse. Eu vou
conversar, essas pessoas a gente já está conversando, mas se não der resultado com nenhuma delas, quando for lá para o dia 20 de abril, aí converso novamente com meu pai e vou de fato anunciar esse carro, colocar na internet o anúncio dele, para a gente seguir em frente. O mês de maio é um mês que tem bem menos viagem, então eu tenho tempo para vender e para correr atrás de outro. Vocês estão entendendo como que é a minha situação? Porque para o seu Hamilton e o Zezinho, eles já levariam o carro essa semana. E agora, qualquer outra pessoa que tiver interesse, que quiser ficar com o carro, eu só posso entregar no final de abril, que aí eu cumpro com esses compromissos que eu já tenho fechado. Então está esclarecido isso sobre a venda do carro. Falei sobre os 3 tipos de cliente, né? O bonzinho, o vaidoso, que quer viajar só em carro alto, só a aparência, só a presença, e aquele que cancela a viagem próximo da data. Não é fácil não, pessoal. Trabalhar com ônibus é um negócio que é bastante desafiador. Tem que gostar, porque se vier trabalhar com ônibus achando que é só um meio de ganhar dinheiro, não sobrevive muito tempo, porque vocês têm visto aí a nossa correria com manutenção, a preocupação, igual agora, gravei aí falando da troca de óleo de caixa e de diferencial desse carro, mas o teste verdadeiro agora é com o Cláudio e o guardanapo viajando. Então, a hora que eles chegarem lá em Vitória e falar, ó, Caio, o carro veio bem, correu tudo bem, aí eu falo, aí eu fico tranquilo de ver, ó, de fato o problema foi resolvido. E assim, ó, os dois estão indo, meu pai tá viajando e eu já pensando no que eu tenho que fazer semana que vem. Tenho que fechar uma viagem para esse carro, tenho que limpar os dois quando chegarem. Meu pai vai para o Rio quinta-feira. E a realidade aqui, ó, sendo bem transparente, ninguém aqui gosta de ir no Rio. Guardanapo não gosta, Cláudio não gosta, meu pai não gosta. Eu meio que acostumei, então eu me dou um pouco melhor lá. Então, eu já tô meio que alinhado com meu pai. Eu tô meio que alinhado com meu pai já pra eu ir com ele para fazer o City Tour. E a hora que concluir o City Tour, eu venho embora e meu pai fica lá. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Aí a cabeça já começa a sair fumaça aqui sobre o que eu vou fazer na semana que vem. Tá bom? Chegando aqui agora no nosso ponto de embarque, Espaço Cultural em Nova Lima. Encerrar o vídeo por aqui. Você que acompanhou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí, tá? A gente vai sempre trocando ideia aqui nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos, Deus abençoe e conceda um final de semana abençoado.